afinal de contas, meu amigo, sem sentimento, sem coração, não vale a pena. Não. Eu tinha um diácono que lá na igreja Betânia, quando eu era pastor lá em Niterói, bem novinho, cheguei lá com 26 anos para pastorear. Pastoreei 4, 5 anos, depois com 31 anos eles me tornaram pastor honorário da igreja. Eu fui até 1998, Sim. 99. Pois bem, e havia um senhorzinho lá, que já faleceu, já partiu para o Senhor, o seu Cid, que ele gostava de fazer umas trovinhas, né? Então ele sempre chegava com umas cançõezinhas, umas trovinhas, eu esqueci de todas elas. Ele é bom de rima? Mas tinha uma que ele falou a primeira vez e eu nunca mais esqueci, até hoje. Olha, não consigo esquecer. Ele dizia assim, ele chegava para mim de manhã cedo, ele chegou a trabalhar lá na Vinde, já aposentado. Tranquilo. Chegou e disse, deixa eu trabalhar aqui de voluntário, vai fazer bem para mim e tal. Aí eu botei lá, ajudando. Aí de manhã cedo, quando eu chegava, ele sempre vinha para mim e dizia assim, reverendo, para que brigar? Brigar para quê? Se o mar briga com o rochedo e o rochedo briga com o mar, é porque lhes falta do lado esquerdo aquilo que faz amar. Mas era todo dia, reverendo, para que brigar? Brigar para quê? Ele ficava nessa onda, cara. De manhã cedo eu encontrava o seu Cid, ele já vinha dizendo, para que brigar? Brigar para quê? Se o rochedo briga Se com o mar briga com o rochedo briga com o mar, é porque lhes falta do lado esquerdo aquilo que faz amar. Tá tudo certo. Agora você veja, eu vou mostrar para vocês uma matéria de um ente que não tem nada do lado esquerdo que faz amar, mas sente, mas vibra, mas detecta, porque tudo está conectado. Essa planta aqui está conectada a mim de algum modo. Eu boto água, eu cuido de... Não pode botar muito, ela é de sombra. Agora, eu tenho certeza que se eu odiasse plantas, as coisas não cresceriam aqui à volta da gente como crescem. Aqui tudo cresce, até mato fica lindo. Porque cada bichinha dessa sabe que é bem amada e recebe todas as manhãs o olhar da bênção, de manhã, de tarde, de noite, com gratidão ao Senhor, meu, da minha mulher e de todo mundo aqui. Elas sentem. Não só as plantas sentem, os seres vivos todos sentem. Todos. Como diz o profeta Oséias, no capítulo 4, do verso 1 até o final do verso 4, tudo sente. E a atitude humana, do olhar humano, da consciência humana, do amor ou do ódio humano, dos sentimentos humanos, das intenções humanas, afetam a natureza. A ciência ainda linear, de lógicas do racionalismo dos séculos anteriores, que já morreu, que se tornou tão caduca quanto a física de Newton ficou em relação às descobertas de Einstein. Pois bem, essa ciência antiga não enxerga isso, mas as percepções cada vez mais modernas e que penetram inclusive a dimensão de natureza quântica, dos entrelaçamentos quânticos entre as coisas criadas, confirmam a Bíblia, confirmam a Escritura, que faz árvores ficarem gratas e baterem palmas, faz os campos felizes com a harmonia entre o homem e o homem e a natureza, o homem e a criação, o homem e o Criador, faz os campos experimentarem pentecostes vegetais, como nos diz o Salmo 106, por exemplo, 104, tantos outros textos da palavra, onde o olhar do amor está presente, as fertilizações
acontecem no coração tanto quanto acontecem no húmus das minhocas, no chão da terra. O amor faz bem a tudo e o ódio seca todas as coisas. Agora a ciência atrasadamente começa a chegar um pouquinho mais perto do discernimento que a Escritura propõe desde sempre, de que está tudo conectado, de que está tudo ligado, de que a própria criação geme, como diz Paulo em Romanos 8, aguardando o dia da revelação dos filhos de Deus, quando todas as coisas serão redimidas do cativeiro do sofrimento e dessa gemedeira que a criação experimenta pela falta de gentileza, de reverência, de adoração e de amor humano. O gestor do jardim odiou o jardim murchou. Veja essa matéria. Entre os vários organismos do planeta, o senso comum dita que o ser humano é o mais evoluído, dotado de pensamento, raciocínio e emoção. Mas as plantas também possuem essas capacidades? Novas evidências chocantes sugerem que sim. E algo ainda mais misterioso, elas podem ter percepção extrasensorial. Ficção científica ou realidade? Hoje, o crer ou não crer tenta descobrir a verdade com um experimento notável que confunde os sentidos. Nossa história começa na Itália, onde Carlo Tignosi gerencia um vinhedo de 10 hectares nas colinas da Toscana. Amante da música, Carlo é conhecido por entreter seus colhedores de uvas com um acordeon. Em 2002, Carlo descobriu algo extraordinário. Numa tentativa ecológica de impedir que as pragas arruinassem sua lavoura, Carlo espalhou alto-falantes por todo o vinhedo, tocando música clássica 24 horas por dia. Os resultados foram incríveis. Não apenas as pragas foram espantadas, como algo mais aconteceu, algo bizarro. Os cachos de uvas próximos aos alto-falantes ficaram 50% maiores do que o restante da colheita, amadureceram mais rápido e até cresceram em direção à fonte da música. É fantástico, impossível de se acreditar. Os cachos são 4 vezes maiores, as folhas 2 vezes maiores. Então o som funciona como luz. As plantas reagiram à música? Elas têm sentimentos? A resposta é mais estranha do que a ficção. As plantas possuem uma inteligência que a ciência ainda não compreendeu? O botânico J. Dick Matur diz que a reação das uvas à música tem uma explicação simples. Basicamente, nós estamos falando de vibrações. As plantas exibem uma percepção primária. Elas podem captar os acontecimentos do ambiente e absorvê-los com impulsos elétricos. No que diz respeito à música clássica, talvez existam certos tons, certos timbres, níveis de vibração a que as plantas são mais receptivas nesse estilo de música. As ondas sonoras são vibrações no ar formadas por frequências diferentes. As plantas sentem as vibrações causadas pela música através das folhas ou do solo. Pesquisas sugerem que o som estimula os genes que controlam o crescimento, trazendo plantas maiores e mais saudáveis. Susan Dudley, uma ecologista evolutiva especializada em plantas, tem outra teoria para explicar o crescimento das uvas de Carlo. Ela acredita que a resposta está na relação entre as plantas do vinhedo. Toda planta tem um pai e uma mãe. O vinhedo da Toscana pode estar produzindo muito porque as plantas estão perto das suas irmãs. Nós sabemos que algumas plantas se desenvolvem mais quando estão perto de suas irmãs. E a minha pesquisa mostra um possível mecanismo por trás disso. Elas param de demonstrar comportamentos competitivos quando estão perto das irmãs. Então é uma teoria plausível.
Para cultivar uvas consistentes, a maioria dos vinhedos usa ramos de plantas saudáveis, que são enxertados em outra videira. Por isso, com frequência, a maioria das videiras em uma lavoura é de clones geneticamente relacionados. Eu queria ver se as plantas podiam reconhecer quem eram seus parentes e se comportar de outra forma com eles. E o que descobrimos foi que as plantas reagem de forma diferente ao líquido em que brotos parentes já estiveram. Se colocarmos um broto no líquido, tirarmos, colocarmos a planta de teste e medirmos, ela vai desenvolver mais raízes se o primeiro broto for de uma planta estranha do que se o primeiro broto for de uma planta irmã. E nós tínhamos um grupo de controle que foi tirado e colocado no recipiente. Então parece claro que existe uma coisa solúvel, alguma substância que os brotos liberam no líquido e que reage com as plantas, mas ainda não sabemos o que. As plantas competem por recursos limitados como a luz do sol, nutrientes e água. A pesquisa de Susan mostra que quando certas plantas crescem ao lado de suas parentes, elas trabalham em conjunto para a sobrevivência mútua e, portanto, têm mais chances de uma vida saudável. Nos vinhedos, os agricultores costumam plantar uvas do mesmo tipo. Eles não usam muitas variedades, então, em vez de estimular o crescimento através da competição, talvez elas cresçam melhor porque estão compartilhando os recursos. As teorias de Susan resolvem o mistério do vinhedo italiano? Se a resposta envolve laços familiares ou frequências sonoras, por que apenas algumas videiras cresceriam em direção aos alto-falantes? Seria a resposta algo ainda mais estranho do que até os escritores de ficção científica ousariam imaginar? Será que, como muitos pesquisadores acreditam, as vinhas e outras plantas poderiam possuir consciência, capazes de fazer escolhas voluntárias? Eu acredito que as plantas podem sentir. Se elas podem ler os nossos pensamentos e os pensamentos de outros animais ao seu redor, ainda tem que ser provado. Então eu não chegaria a dizer que elas têm percepção extrasensorial e tudo mais. No entanto, eu posso dizer com certeza que elas podem ser muito facilmente influenciadas por mudanças em seu ambiente e talvez isso reflita, de certa forma, um processo cognitivo. Por isso, então, nós não podemos afirmar com certeza a respeito disso. O botânico J. Deep Matur e seu assistente Zack vão testar sua teoria. Ligando uma planta a um polígrafo de última geração, um detector de mentiras, sensores vão monitorar mudanças sutis na atividade elétrica da planta, revelando como ela responde a vários estímulos. Um pico perceptível na leitura pode sugerir que a planta reage a pensamentos humanos. Eu realmente estou muito curioso com o resultado desse experimento específico, porque ele pode se tornar uma porta de entrada para que a minha própria pesquisa seja aceita. Afinal, se tivermos uma resposta positiva, eu gostaria de investigá-la de uma forma mais científica, na verdade. J. Deep e Zack começam testando o que muitos jardineiros acreditam ser um fato. As plantas reagem bem ao toque humano. Estou esfregando levemente as folhas e o caule da planta. Não, desculpa, Zack. Não há reação. Em seguida, eles tentam o que poucos cientistas já tentaram. Pensamentos ameaçadores. Usando linguagem corporal e pensamentos ameaçadores, eles tentam descobrir se as plantas têm percepção extrasensorial. Nenhuma resposta até agora. Nenhuma resposta. Eu fiz o que eu podia. Não tivemos nenhuma reação ainda? Sem nenhum resultado tangível, J. Deep e Zack decidem aumentar a intensidade para seu próximo experimento, ameaçando a planta com violência física. Espera aí. Assim que você fez menção de cortá-la, houve um pico enorme. E isso é interessante, porque o nível estava baixo. E aí tivemos um pico, baixou e subiu de novo.
e entrou em descanso em um outro nível. Então o pico veio antes da sua ação. O resultado é notável. Antes de a planta ser cortada, um pico enorme surgiu no polígrafo. Seria uma reação fisiológica de uma planta em perigo iminente? A planta leu a mente de Zack? Esse foi um momento quase perfeito para a planta ficar ansiosa. Quando você aproximou a tesoura com intenções bem claras, pelo menos na sua mente, sem falar, então, repetindo, talvez a gente esteja vendo uma coisa real. Cientificamente falando, isso só contaria com o resultado se pudéssemos repeti-lo várias vezes. Mas a verdade é que foi uma grande surpresa para mim, porque eu não estava esperando nada parecido com isso. Nós já tínhamos tentado com uma outra planta, analisado outra e criado situações diferentes, mas não conseguimos nenhuma resposta. Mas de repente, quando o Zack se aproximou com a tesoura e com uma invenção bem clara de cumprir essa ameaça, houve um pico extremamente claro dessa situação. Embora inconclusivo, esse experimento chocou os cientistas. Podemos provar o que muitos já acreditam ser verdade? Que as plantas são capazes de pensar e sentir? É algo que pode mudar a forma como toda a humanidade interage com esta misteriosa forma de vida. Crer ou não crer? Versão brasileira Vox Mundi. Isso aí. Eu venho falando isso desde há muitos anos atrás, porque a minha convicção não tem nada a ver com os atuais estudos científicos. Eu observei isso antes de ver na Bíblia, por exemplo. Eu sou filho de neto de uma amazonense, filha de índios, que lidava com intuições e vínculos naturais muito profundos. E a minha avó tinha absoluta certeza, e ela demonstrava para mim, ela dizia, olha, veja como as rosas dessa senhora, que é assim, 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 olha como tudo dela é raiva, é ódio, não sei o quê, ela vive reclamando que nada pega, ela faz mal. Ela pensa que as bichinhas não sentem, tudo sente, meu filho. Eu cresci aprendendo que tudo sentia. Depois eu fui influenciado já na adolescência pelo movimento hippie, aonde a ideia de que tudo estava conectado, a percepção holística estava iniciando. Aí, quando eu me converti aos 18 anos de idade, aí ficou óbvio pela leitura da Bíblia essa conectividade entre todas as coisas. O meu interesse só veio crescendo no curso desses anos todos, dessas décadas todas. Eu já li muita coisa sobre isso. Isso chega a aspectos extraordinários vinculados a energias sutis que não são detectáveis ainda pelos nossos equipamentos, só alguns deles mais sensíveis, mas há um mundo de energias sutis à nossa volta que os nossos equipamentos não detectam ainda, que só intuições mais desenvolvidas na percepção é que compreendem. Mas já há estudos científicos antigos sendo feitos sobre algumas dessas coisas. Por exemplo, um dos que vale a pena ser devidamente pesquisados foi publicado por um neurocirurgião há muito tempo atrás, talvez já uns 20 anos atrás, no tempo em que a neurociência não tinha atingido os desenvolvimentos que ela atingiu nos últimos 7, 8 anos, onde a coisa acelerou dramaticamente para a neurociência. Mas ele dizia já há 20 anos atrás, num livro chamado The Heart's Code, o Códigos do Coração, e exatamente coisas vinculadas a essas energias sutis que vão sendo comprovadas cada dia mais. Mas experimentos incríveis. Ele começou a ver, por exemplo, os transplantados de coração. 10% das pessoas que sofrem transplante de coração e que são também
as mais suscetíveis à hipnose, em geral, uma vez recebendo o transplante, sofrem mudanças de gosto, de comportamento. Aliás, não chegam a ser mudanças, elas agregam gostos, desejos, comportamentos, interesses que antes não tinham. E que, uma vez pesquisados, todos eles coincidem com as características do doador. O que foi deixando incontestável, depois de milhares de verificações da mesma natureza, que o coração guarda memórias brutas do ser, sem o processamento sofisticado do cérebro e sem a transcendência da memória como psique. No nível bruto, o coração guarda uma memória bruta de desejos, gostos, prazeres, apetites. O coração é um órgão físico, assim como o sangue também. Impressionante os experimentos feitos, o sangue sendo capaz de vibrar num polígrafo, desconectado de qualquer coisa, exceto da memória original do sangue, a 20 milhas de distância. Experimento feito pelos militares americanos. Então, gente, nós não temos ideia da quantidade de coisas que se conectam, que tocam na gente o tempo todo. Por isso é que a única coisa que nos guarda para o bem em meio a tudo isso é o amor. O amor é que impede a malignidade projetada de me penetrar. O amor é o que faz com que o poder dele em mim, emanando o que dele em mim emana, vença todo o mal, porque amor é luz, e a luz prevalece nas trevas. Existe uma prevalência no amor, que é a prevalência da luz sobre as trevas. Quando a gente começa a entender a ênfase toda de que o reino de Deus está no coração, e de que é do coração que procedem todas as coisas, o mundo é criado a partir do coração, e que o mundo que existe à nossa volta é a soma dos nossos corações. E quando a gente aprende também que o nosso mundo menor, do âmbito das nossas ingerências, pode ser dramaticamente afetado pelo nosso coração, quando é amor, quando é graça, quando é paz, ou quando é ódio, raiva, ressentimento, tudo afeta tudo, tudo se comunica com tudo. Não há palavras, não há necessidade de escrever cartas, nem de fazer declarações. A verdade das coisas em si se revela, se conta, se comunica em códigos diferentes e sutis, mas tudo nosso é confessado o tempo todo. Tudo nosso é confessado o tempo todo. A gente é que não sabe, e a maioria de nós está tão entupido que não discerne. Mas a existência humana é uma confissão que não cessa. Plantas sentem, bichos sentem, principados e potestades veem. Pessoas mais sensíveis detectam. Umas detectam discernindo e compreendendo, outras não. Só sofrem o impacto, não sabem o que é, 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 não sabem por que apanham, não sabem de onde apanham. É de um convívio, é de um vínculo, é de uma relação. Você sofre de um olhar projetado sobre você, de um sentimento perverso que lhe suga, que lhe devora, que não lhe deseja bem. E como você não anda cheio do mais valente, não é a habitação do amor de Deus, não é uma casa lotada
agitada da paz que excede a todo entendimento, você fica vulnerável à medida em que vai. Não adianta se esconder em casa, porque esse negócio está no ar, está em todos os lugares. Não há esconderijo, só existe a possibilidade de vencer ou ser derrotado. Derrotado se a gente se aliena e vai. Vencer se a gente ama, enxerga, enfrenta, sobrepuja, impondo o nosso ser em amor sobre a maldade que nos cerca. Esse é o impor do bom combate. Não há guerras, não há iras, não há ódios. Existe a vitória do amor que é, e em sendo, nunca não foi, porque Deus é amor. Permite, Jesus, que essa palavrinha simples, que é evangelho, que é entendimento da vida, que é compreensão da grande catedral, onde tudo está vinculado, tudo é peça viva, tudo é tijolinho vivo de uma construção que tem que ser para o louvor da tua glória, como diz o Salmo 29, é um templo cósmico no qual tudo diz glória. Permite-nos cantarmos no coral desta catedral multicósmica as canções do teu louvor, ao invés de trazermos as murmurações das nossas ingratidões. É o que eu te peço, rogando que, pela simplicidade do que foi dito, o teu Espírito tenha falado com alguém e com alguns. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu volto já.